olha, volta aqui porque a gente vai voltar a falar sobre o caso que eu disse aqui, né? Que não vou deixar sem respostas. O menino de 11 anos, lembra? Portador do HIV, segue internado em estado grave por ter tomado um medicamento errado. Hoje, o Sindicato dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul falou que quer mais controle na distribuição de medicamentos. Segundo o sindicato, só assim seria possível evitar erros como o que ocorreu com esse menino em Porto Alegre. Eu estou de olho nesse descaso com a saúde. Quero ver agora. Os médicos afirmam que há falta de profissionais capacitados nos locais onde há entrega de medicamentos da prefeitura. Em Porto Alegre são 120 pontos, entre eles unidades básicas de saúde, mais 9 farmácias distritais. Mas em menos de 10 deles há farmacêuticos ou auxiliares de farmácia. Nós acreditamos, inclusive, que esse não é um caso isolado, porque falta discutirmos no município de Porto Alegre uma política de assistência farmacêutica que perpassa por uma reorganização dos serviços. Desde o dia 10 de dezembro, este menino de 11 anos está internado em estado grave no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele é portador do vírus HIV. Depois de tomar um remédio errado, teve uma forte reação alérgica. Em vez do medicamento Efavirenz, uma funcionária do posto de saúde da Vila Cruzeiro entregou à bisavó o Nevirapina. Como a idosa não sabe ler, acabou dando o remédio ao menino. Eu falei com ela, dá para mim ir embora, então ela disse, eu tô falando com a minha amiga, com a minha colega aqui. Ela não estava prestando atenção no que ela estava falando comigo. Feridas se formaram na pele do menino e ele ficou quase sem poder falar e enxergar. No final do mês passado, a equipe de reportagem da Band ouviu um médico infectologista. Ele diz que o remédio ingerido também controla o HIV, mas só pode ser usado com indicação médica. A síndrome de Stevens-Johnson é uma forma alérgica muito grave, é uma forma extrema de alergia e é associado, não dá para dizer exclusivamente, mas sim quase que exclusivamente a medicamentos, a drogas, substâncias químicas. Se esse menino não fez a utilização de nenhuma outra droga diferente, algum antibiótico ou qualquer outra forma terapêutica, o mais provável é que tenha sido pela nevirapina o que tenha causado o Stevens-Johnson nesse menino. Falta, assim, capacitação, né? Aquela atenção especial ao usuário. Olha, é um descaso, literalmente, da saúde, sabe, né? Eu estou pegando esse menino de 11 anos, até porque é um menino, né? Para que você fique atento, principalmente quando for pegar remédios. Esse caso aconteceu num posto de saúde da Vila Cruzeiro. Tem que ficar de olho, né? Até porque, segundo a bisavó, a atendente estava num bate-papo, que não pode, inclusive, segundo o Sindicato Farmacêutico, ter esta função, até porque ela era técnica em enfermagem, que hoje, com certeza, está com remorso enorme, enfim, ela deve estar muito preocupada com essa situação, mas eu não vou deixar isso passar em branco. Essa técnica de enfermagem já foi afastada, mas eu quero saber da prefeitura quais são as ações efetivas que serão tomadas para evitar, né, esse tipo de erro. Quantos remédios trocados já não foram entregues? Quantos remédios já foram dados de maneira errada? Então eu quero ficar de olho. Literalmente, eu estou uma semana já acompanhando esse caso desse menino de 11 anos e vou ficar de olho, vou acompanhar. Você pode ver, todo dia eu vou cobrar de alguém e alguém vai ter que falar aqui com a gente. Está pensando o quê? E olha, cadê o Cláudio Andrade? Põe o Cláudio Andrade aqui na tela. Cláudio Andrade, nós já mostramos 2 pessoas bêbadas, né? Uma delas, soldado, aluno da brigada que se recusou a fazer o teste do bafômetro, que causaram incêndio, causaram um acidente só com danos materiais. Mas agora, esse caso que aconteceu em Pelotas é um crime, um assassinato. Um menino de 6 anos morreu atropelado na tarde desse sábado em Pelotas. Cláudio Andrade, você tem os detalhes. Uma tragédia, Bogado, uma tragédia mesmo, viu? O acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde na Avenida Leopoldo Brode, no bairro Pestano. De acordo com a Brigada Militar, a criança andava de bicicleta na rua
quando foi atingida por um gol. E o menino chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos e acabou morrendo no local. O motorista do veículo, um homem de 23 anos, um jovem de 23 anos, foi detido, autuado em flagrante na delegacia de pronto atendimento por não ter carteira de habilitação. Testemunhas confirmaram realmente que o menino teria entrado na frente do carro. Mas acontece que o condutor, Bogado, você já falou isso no Brasil Urgente, primeira edição, vai responder por um homicídio culposo quando não há intenção de matar. Mas, acho isso, volta aqui para mim, eu acho isso um grande erro, porque quando você pega um automóvel, sem carteira, meu amigo, você está assumindo o risco de matar. Ah, mas a criança entrou, não importa, foi uma criança de 6 anos, poderia ter sido um idoso, não importa. Você assumiu o risco de matar, devia ser doloso, que tem dolo, aquele que você sabe que vai matar. Não é porque você pega um carro sem carteira, sai para dirigir, meu amigo, você está assumindo o risco de matar alguém. Eu não sei como é que pode ser culposo. Nós, inclusive, a produção está cobrando isso lá do delegado para entender. Ah, a criança passou na frente. Meu amigo, minha amiga. Olha, a gente sabe que criança, né? Os pais, aquela esquece, dá uma olhadinha. Sempre surpreende, né? Aparece na frente quando... Agora, não dá para admitir que a pessoa... Será que ela não conseguia desviar se tivesse habilitação? Será que ela não conseguia frear se não tivesse habilitação? Hein? Então, por isso, eu sou contra. É um descaso, é um caso de assassinato, é um caso de dolo. Ele, sim, assumiu o risco de matar um jovem de 23 anos, mas ele assumiu o risco de matar esta criança ao pegar o carro, né? Ao pegar o carro e dirigir sem habilitação. É um não aceito, Cláudio Andrade. Agora é culposo, sem intenção de matar. Como sem intenção de matar? Todo mundo sabe que carro é uma arma. E ele não Como é que não é, hein? E ele não era habilitado para dirigir um automóvel. Exatamente. Então ele assumiu o risco de matar alguém. É com dolo, sim. Dolo eventual, enfim. Mas é com dolo. Não dá para a gente admitir uma criança. Agora, como é que estão os pais dessa criança? Exatamente. Como é que está a família dessa criança? Quer dizer, ele assumiu o risco de matar alguém ao assumir um carro sem habilitação, né? Eu espero aí que seja punido de forma, né? Que ele seja punido de forma exemplar. Espero. Sei que não vai acontecer porque as leis desse país é uma piada, mas está ali, ó, uma criança que está morta no chão ali. Muito triste a cena, né, Bogado? Muito É triste demais, é uma tragédia. Uma tragédia. Volta aqui para mim. E um forte temporal chegou ao estado no final de semana e atingiu principalmente a região noroeste do estado, onde nós temos imagens, coloca aí para mim, Panambi, Ronda Alta, foi onde aconteceu os maiores estragos, né, Cláudio Andrade? Exatamente, a gente já tinha comentado que estava previsto aí uma chuva que começou na manhã de domingo e fez transbordar o Riacho do Moinho em Panambi. E a água acabou invadindo residências, estabelecimentos comerciais perto desse riacho. O centro da cidade registrou o maior problema na rua Hermann Fauleaber, onde a água saiu do córrego. E aí outros riachos também causaram estragos aí, como Arroio Veado, no bairro Frites, onde ocorreu um desmoronamento na rua Porto Alegre. O Departamento de Obras da Prefeitura acabou tendo que usar máquinas para abrir bueiros aí para tentar escoar a água. Já em Ronda Alta, o temporal... Até para, Cláudio, deixa eu só te interromper, Panambi, você está vendo as imagens, eles tiveram que abrir esse bueiro, como você falou, para escoar a água. Senão ia ficar alagado. Exatamente, choveu muito, né? Agora, em Ronda Alta, o prefeito hoje pela manhã decretou situação de emergência, é isso? Exatamente, porque realmente ali ficou uma situação mais complicada ainda, são 30 famílias atingidas e teve também deslizamento ali, que acabou provocando um bloqueio na RS 404, que liga a Rondinha à Ronda Alta. E como eu falei, pelo menos 30 famílias aí foram afetadas pela elevação da água. E agora a população recebe auxílio da prefeitura em um salão da área central da cidade e o principal segue o alerta na região
porque a previsão é de novos temporais no estado, inclusive para aquela região, nesta madrugada. Vamos dar uma olhadinha na nossa câmera, tô de olho agora, 17h31. Olha só. Olha, Cláudio Andrade, quer dizer então que o tempo está nublado, temperatura em elevação, olha, 31 graus, então alerta aí, você está alertando então para mais temporais aí em várias regiões do estado, é isso? Exatamente, principalmente agora nesta madrugada, que a gente vê ali que o céu sobre a capital, sobre a região metropolitana e na maioria das regiões do estado está bastante carregado, com nuvens escuras e mesmo sem a presença do sol a gente tem uma temperatura muito alta, está muito abafado, 31 graus. Isso é sinal de mais tempestade, mais temporais se aproximando e a previsão é que eles já cheguem na madrugada de amanhã, de terça-feira, e aqui na capital tem ventos de mais de 90 km/h previstos para amanhã, Bogart. Tá aí o alerta do Cláudio Andrade, que é um dos especialistas aqui do Grupo Bandeirantes, né, no tempo, que está sempre atualizando as informações do tempo. Então você que está em todo o estado aí, principalmente o que acontece à noite, né, Cláudio? É verdade. E isso, às vezes, né, causa estragos que a gente não consegue nem ver, né? Exatamente, pega o pessoal de surpresa. Cláudio, volta comigo daqui a pouco, porque agora eu vou falar de uma matéria que eu tô de olho. Eu não esqueço, aqui a gente cobra sempre. E a Prefeitura de Esteio está avaliando como vai fazer a reforma do abrigo, chamado Construindo Novos Sonhos. Na madrugada desse sábado, 2 internas teriam provocado um incêndio no local. Você lembra? Nossa equipe já foi até apedrejada nesse local. Põe aí. As salas da parte administrativa do abrigo ficaram destruídas. O fogo queimou mesas, computadores e até o telhado. Ninguém se feriu. 2 internas teriam ateado fogo em uma fronha e jogado no local. O educador que estava de plantão não teria conseguido conter as chamas. Parte dos 22 internos está abrigada em uma escola. Outros estão na casa de parentes. Um dos jovens que mora no abrigo diz que o incêndio teria sido proposital. Por que elas fizeram isso? Para se aparecer, para chamar atenção. E porque os educadores da noite dormiam, daí ela disse, não sei se eles estavam dormindo na noite, mas pelo jeito estavam, porque pegou fogo em tudo, né? Daí pegou fogo e elas já vinham alguns dias já tentando tocar fogo no abrigo. Ele conta ainda que muitos colegas não vão à escola, saem à noite, bebem e ainda estariam usando drogas dentro do abrigo. Há consumo de droga. E há drogas guardadas. Agora eu não sei, mas antigamente eles guardavam as drogas com eles mesmos. Dentro do abrigo? Dentro do abrigo. É a rebeldia, umas que são rebeldes. Uma menina tem 14, as duas têm 14, 15 anos, né? E aí assim, o problema todo é isso, elas não vão para a escola. Uma dessas aí não frequenta a aula, a maioria deles ninguém frequenta a aula no abrigo, foi uma briga constante junto à promotoria, e que eles não frequentam a aula, eles não têm atividade nenhuma dentro do abrigo, eles ficam ali no ócio. Eles ficam no ócio, então, que levam eles a chamar a atenção de muitas coisas. Uma das coisas que a gente reclamou e que levou ao conhecimento superior foi o problema que alguns monitores dormem. A Secretaria de Cidadania de Esteio aponta que a maioria dos internos no local tem uma estrutura familiar comprometida e ações de agressividade são frequentes. Com vínculo rompido, com violação de direitos rompidos, nós temos sim situações ali que acontecem, que vinham sendo trabalhadas tanto pela área da saúde aqui do município, como pela própria equipe do abrigo. Os engenheiros da prefeitura vão avaliar se há condições de reformar o prédio ou se será necessário construir uma nova estrutura. Até lá, um imóvel pode ser alugado para abrigar os adolescentes. O restante do prédio também deve receber melhorias. Nós estávamos adequando os espaços para o atendimento das crianças e adolescentes que estão hoje lá. Já havia feito, então, uma reforma no ano de 2012 e agora, em 2013, estávamos com o projeto praticamente pronto para reformas e uma nova construção de alojamentos no terreno onde o abrigo está hoje. A equipe da Band já havia mostrado a falta de condições no abrigo. Na ocasião, funcionárias chegaram a pedir afastamento e internos disseram que os furtos dentro da casa eram frequentes. Nós perdemos a nossa paz, tá? O nosso sossego, e agora que aqui virou uma zona de medo.